A paz de Cristo e o amor de Maria, caríssimos amados de Deus. Meu nome é Abílio Gonçalves e eu estou aqui em nome da Escola de Fidelidade e já tenho uma imensa alegria de receber você aqui nesse episódio de hoje. Seja muito bem-vindo ao Gotas de Fidelidade Podcast. Ele que é transmitido ao vivaço aqui no canal da Comunidade Católica Fidelidade da Cruz no YouTube. E é toda segunda-feira, a partir das 20 horas. À noite é um compromisso marcado, toda segunda-feira, estar aqui conosco, tá bom? Se você já é inscrito nesse canal, muito obrigado. Um grande abraço e curta esse vídeo. É muito importante para que possamos divulgar cada vez mais esse nosso canal de evangelização. E, se você ainda não se inscreveu, faça isso agora. Não esqueça, ajude a crescer, a cada vez mais atingir muito mais longe a muitas pessoas. E nós entramos nessa semana do mês de outubro e estamos recebendo as novas comunidades para uma conversa sobre missões. É, meus irmãos, o mês é do Rosário e das missões. Então, primeiro, antes de tudo, vamos falar um pouquinho que outubro é o mês de Nossa Senhora. João Paulo II, ele já nos incentivava a rezar o rosário todos os dias, cotidianamente. E ele dizia assim, pelo fato de constituir um meio valioso para favorecer a todos os crentes aquele compromisso de contemplar, né, o mistério cristão que ele sempre propôs na carta apostólica Novo Milênio e Nênio, como verdadeira e própria pedagogia da santidade. Ele diz o seguinte: há uma necessidade de um cristão que se destaque principalmente pela arte da oração, enquanto que na cultura contemporânea, mesmo entre tantas contradições, emerge uma nova exigência de espiritualidade, que é extremamente urgente que as nossas comunidades cristãs se tornem autênticas escolas de oração. Então, outubro também é dedicado às missões. Se a gente fala de comunidades que têm que ser escolas de oração, nós devemos lembrar dos Atos dos Apóstolos. Lá no capítulo 4, versículo 20, fala o seguinte: não podemos deixar de falar sobre o que vimos e ouvimos, ou seja, ensinar. E aí o Papa Francisco vem nos lembrar que a missão no coração do povo não é parte da minha vida ou ornamento a ser posto de lado. É algo que não posso arrancar do meu coração. Está lá na Alegria do Evangelho, no número 27. Todo missionário é convidado a educar o olhar sobre a realidade da dor e, sobretudo, saber contemplar o belo, como fazia São Francisco de Assis, que se encantava com as criaturas presentes pelo caminho quando caminhava. E veja que no quarto Congresso Mundial dos Movimentos Eclesiais e das Novas Comunidades, que aconteceu em Roma em 1998, ó, já há um tempão, nosso Papa João Paulo II, na época, já tinha compreendido que todo tipo de movimento e comunidade eram uma resposta providencial que suscitou pelo Espírito Santo para esses dramáticos desafios atuais. Então, as novas comunidades, elas entram nesse mesmo ritmo que o Papa nos diz. Elas agregam diferentes estados de vida, vivem conjuntamente, dentro de mesmas estruturas, sendo um só e um mesmo carisma. E dentro nós encontramos o quê? Leigos e leigas celibatárias, casados ou com estados de vida em definição, ou então próprios diáconos e padres. Essas são as verdadeiras portas privilegiadas que nos abrem para a formação da promoção dos fiéis católicos, de forma que nos tornam mais ativos e conscientes do nosso papel na igreja e no mundo. E assim fomentam a fidelidade na vida das igrejas locais, a exemplo das primeiras comunidades que vemos lá nos Atos dos Apóstolos. A conhecer esses passos iniciais, compreender a sua história fundante, são os objetivos deste podcast, para que sejamos impulsionados pelo Espírito Santo a buscar a trilhar com vigor e ânimo a nossa vida evangélica.
É nesse espírito que nós iniciamos nosso podcast de hoje. Já tem a galerinha aqui, a Cláudia, muito obrigado, boa noite. Olha, Walter chegando junto. É isso aí, comunidade. Tá chegando aí, gente. César, boa noite. Vanilda. E você pode participar conosco aqui pelos comentários. Venha junto conosco e faça também desse momento um momento para partilhar, tá bom? E eu quero chamar aqui a nossa apresentadora de hoje para estar conduzindo esse momento. Venha junto, Natália Rocha. Muito boa noite. Boa noite, Abílio. Boa noite, pessoal. Tudo bom? Tudo bom? Quanto tempo? Pois é, olha aí, fiquei um mês sem aparecer, mas estou aqui de volta. Tá certíssimo. Olha quem chegou também, ó. Boa noite, Tainan. Tá aí por aí. E Ainda hoje bem. é um episódio muito esperado, né, Abílio? Porque o anterior foi maravilhoso, o pessoal gostou demais. Então É vamos isso aí. continuar Nós ouvimos nesse papo. uma história de um carisma, de uma fundação de um carisma. Então, hoje, né, pretendemos expandir para falar um pouco sobre a missão do carisma, ou seja, o que a comunidade, né, realmente faz agora no mundo e por que ela se expandiu tanto. Porque o Espírito Santo derrama tantas graças por meio dela e assim vamos conhecendo essa história maravilhosa. Beleza? Isso Eh, mesmo. daqui a pouquinho o Elias está chegando, vai apresentar junto contigo, né, daqui a pouquinho ele está aqui, mas não se preocupa não. Iníciozinho você pode conduzir, daqui a pouquinho eu incluo ele aqui, eu aviso, tá bom? Maravilha. Então vou saindo aqui Certinho. por enquanto e o espaço é todo seu. Obrigada, Abílio. Bom, pessoal, então hoje nós vamos dar continuidade ao podcast com a Sandra, que esteve aqui conosco na semana passada falando sobre a comunidade. E hoje vamos aprofundar aí nesse tema, no carisma da comunidade, no modo como eles são conduzidos pelo Espírito Santo para nos trazer a presença do Cristo, né, na espiritualidade do menino Jesus. Então, sem mais demoras, vamos então chamar a nossa convidada de hoje. Boa noite, a paz. Tô ouvindo não, Boa né? noite, Sandra Paz. Paz, agora sim, tô ouvindo. Eu ainda não estou te vendo aqui na minha tela. Ainda não tá Você vendo. está me vendo? Tô lhe vendo, sim. Maravilha. A paz, Sandra, como você está? Paz, estou bem, graças a Deus. E você? Eu estou bem também, graças a Deus. Estou aqui na minha semana de curso em Goiânia, Eita, mas graças a Deus tudo certo. graças a Deus. Muito bom. O Elias ainda não chegou, mas daqui a pouco, já já ele está aqui para ter essa conversa aqui conosco. Ok. Então, Sandra, semana passada vocês estavam conversando, né, sobre a comunidade, sobre a fundação da comunidade também. Foi um podcast maravilhoso, sensacional. E foi tão bom que a gente quis dar continuidade aqui, né, a parte 2. Que bom, graças a Deus. Muito bom. E só que como hoje provavelmente nós temos pessoas novas aqui nos acompanhando, seria muito bom que você se apresentasse novamente para o pessoal que está chegando agora. Boa noite, a paz do menino Jesus e o amor de Maria, nossa mãe. Eu sou Sandra Maria, sou filha de Deus, fundadora da comunidade Menino Jesus, esposa e mãe. Quero saudar, né, a todos os irmãos da comunidade Fidelidade da Cruz, aos apresentadores, mas também ao irmão fundador, e também a todos aqueles que estão conosco, né, nos acompanhando nesse podcast, a alegria de poder partilhar um pouco, semear um pouco do carisma Menino Jesus. Deus seja louvado por estar aqui de novo com vocês.
Muito bom. O Tainan já mandou aqui nos comentários, já fazendo logo um convite. Vamos fazer uma missão juntos, que tal? E bom, vamos sim, graças a Deus, vamos sim. Muito bom. Sandra, nós já falamos sobre esse tema na semana passada, mas você pode falar novamente para a gente mais um pouquinho sobre o carisma da comunidade, para o pessoal que está chegando agora já entrar aí no clima de hoje? Então, nosso carisma é ser manifestação do amor de Deus pela encarnação do Verbo. Né? Semana passada eu falei um pouquinho desse período, dessa revelação, né, de Deus a respeito do que ele nos chamava a ser no mundo, né? Da forma como Deus nos fala, né? Às vezes nós esperamos a voz de Deus em coisas tão espetaculares e às vezes Deus nos fala de forma tão simples que a gente nem mesmo acredita, né? Então, Sim, partilhei um pouco a semana passada sobre o período desse chamado de Deus na minha vida, afundar o carisma, né? A confirmação de Deus como fundadora, aquilo que Deus foi falando, né? Traçando a sua vontade para que nós fôssemos no mundo, né? E essa insistência do amor de Deus em nossas vidas, né? Em nos conduzir nessa pequenez, a nossa ignorância, a nossa simplicidade, mas o amor de Deus que vai sempre cuidando, conduzindo, orientando, né? Como eu dizia semana passada, e lembro muito daquela palavra quando nosso Senhor fala que da vinha, né? Da vinha do Senhor, do cuidado dele nessa vinha, e que ele coloca essa cerca para cuidar da sua vinha e também uma torre de guarda, né? Então, esse amor de Deus, que é maior e mais forte do que tudo, e que nos conduz a dizermos o sim de cada dia. sim. Eu gosto muito de uma passagem de São Paulo que ele fala que o amor de Cristo nos impele, né? O amor de Cristo nos constrange. E viver, experimentar isso, dando o nosso sim de cada dia nas pequenas coisas, naquilo que nos acontece, e também naqueles grandes convites também que Deus nos faz, né? Como, por exemplo, hoje aqui você falando sobre a comunidade da qual você é fundadora. Então, quão grande é o chamado, né, de Deus na vida de alguém, de um servo, de um filho que ele ama e que ele chama a fundar uma comunidade onde o amor dele vai alcançar a muitas almas. Então, eu imagino que seja assim um grande mistério mesmo viver esse chamado e concretizá-lo e renovar a cada dia esse sim, ainda que às vezes como o sim de Nossa Senhora, né? Sem saber como que vai acontecer, como que vai ser o dia de amanhã, mas viver nessa confiança. Você poderia partilhar um pouco com a gente, Sandra, como que é assim essa experiência, né, da fundação na sua vida, essa renovação diária do sim dado a Deus? Eita, mistério é mistério, né? Mas Deus, ele sabe todas as coisas, né? O Espírito Santo é a própria sabedoria. E ele sabe que ele dá gotas, né? O nome do programa é Gotas de Fidelidade, né? Eu começo falando um pouquinho dessas gotas, da fidelidade de Deus, que ele vai todos os dias dando as gotas necessárias para nós abraçarmos esse grande mistério que é o carisma do fundador, né? A gente sabe que Deus nos confia algo, sabe que nós não temos nada para dar, mas que nós precisamos nos abandonar. Eu acredito que nosso Senhor sabe da minha dificuldade de me abandonar, né? E diz assim, vai ser a via, vai ser a via para que ela se abandone e para que a salvação aconteça na vida dela. Então, é um sim de cada dia mesmo, né? Eu sempre, quando eu estou meio confusa, né? Eu volto a rezar com este sim de Nossa Senhora, né? O Espírito Santo te envolverá com a sua sombra. E aí eu volto, né? A mim cabe o sim. Todo o resto é com Deus. Então, Nossa Senhora também perguntou como se fará isso, né? Então, acredito que
muitas vezes é preciso voltar para isso aí, como se fará isso, e deixar que o Espírito Santo venha com a sua sombra, que me envolva e que conduza a minha vida, conduza o carisma, conduza a vida daqueles que Deus nos confiar, né, através deste carisma. Acredito que é isso aí. Muito bom. É muito belo, assim, ver que ainda nos dias atuais, né, assim, nos nossos tempos em que nós vivemos ali uma... É claro que em todos os tempos houveram a crise da fé, né? Mas é muito bom ver pessoas que são como uma luz, assim, em meio a uma escuridão, em meio ao abandono da fé, a tantos que não acreditam mais na busca pela santidade, né? E ver o testemunho, tanto seu quanto do nosso fundador também, e tantos outros que têm coragem de gastar a vida para nos mostrar que a santidade é possível, né? Que nós não estamos sozinhos nessa busca. E de forma assim concreta, como que o carisma de vocês se dá? Como que vocês alcançam as pessoas? Como que é o serviço missionário de vocês? Então, nossa missão, né, é restituir a dignidade dos filhos de Deus, levando-os ao encontro pessoal com o amor do Pai. Então, parte muito de que em tudo aquilo que Deus nos confiar, nós precisamos levar as pessoas a esse encontro com o amor de Deus, né? Nós vivemos neste mundo que as pessoas têm sede de amar e de ser amado. Nós somos criados por Deus para amar e ser amado. O problema é que nós nos iludimos e buscamos o amor nos lugares e nas situações onde são caricaturas do amor. Não é amor de verdade, né? A gente fica feito umas baratas tontas em busca de amor, enquanto o amor está aqui perto o tempo todo, né? Procuramos fora o que está dentro. Então, tudo aquilo que Deus nos conduzia a enviar como missão deve partir de levar as pessoas ao encontro com o amor de Deus. Porque nós acreditamos que a partir do encontro com o amor de Deus, tudo se fará novo. Quando nós colocamos o amor de Deus no centro da nossa vida, Ele mesmo, né, vai fazendo essa obra e colocando todos os outros aspectos da nossa vida em seu devido lugar, né? Dar a Deus o que é de Deus. Então, como nós alcançamos, né? Hoje, como acontecem as missões da comunidade Menino Jesus? Então, nós temos na comunidade grupos de oração aberto, né? Grupos para as famílias, grupos para os jovens, temos também o grupo de noivos e namorados, aí a gente também tem as fases formativas para a vida consagrada, né? A partir do vocacional, nosso vocacional tem por nome Fiat, e aí depois o postulantado, o discipulado de 2 anos, né, que é o discipulado 1 e 2, o 2 são os pré-consagrados. E aí a consagração. Também nós temos alguns projetos e ministérios, né? O projeto São Padre Pio, que é um projeto que é convidado a restituir a dignidade dos filhos de Deus através da assistência à saúde. Temos o projeto Belém, né, que é cuidar da casa, cuidar daquilo que é próprio daqui do nosso centro de evangelização e onde a comunidade estiver. Temos o projeto Onde Está o Teu Irmão, que é um projeto de ação social, né? Trabalhamos através das visitas aos presídios, trabalhamos também com a missão da visita das famílias mais necessitadas, mais carentes. As pessoas também, somos convidados também nesse projeto Onde Está o Teu Irmão a levar alimentação. Temos um trabalho com o Sopão, né, que a intenção é ter a oportunidade de chegar nessas pessoas e evangelizá-las, né? Levar a sopa, levar o pão, entendi que vamos levar o pão, levar a sopa, visitar o presídio. Presídio é apenas uma isca, né? Na realidade, o que nós desejamos é uma oportunidade de estar perto, porque eu acredito que hoje a evangelização se dá, sobretudo, nesse pessoa a pessoa.
né? Hoje as pessoas se encontram, a maioria delas, muito dispersas, né? A mente muito acelerada. Às vezes a gente tem a impressão de que tá falando, que está pregando, e que as pessoas não estão nem absorvendo, a cabeça está no outro lugar. Quando nós estamos numa assembleia com muitas pessoas, e quando a gente tem a oportunidade de chegar perto, né? De olhar no olho, de ouvir a dor do irmão, de ao menos colocar a mão e rezar por aquele irmão, por alguma situação que ele apresenta, é uma oportunidade que Deus nos dá, né, de manifestar o seu amor, né, e de tentar restituir a dignidade dos seus filhos, levando ao encontro pessoal com o amor do Pai. Sim. Esses atos concretos, assim, de solidariedade, misericórdia, de caridade, né? São atos que buscam, que levam a misericórdia por meio de um ato concreto, né? Seja ouvindo, cuidando, dando alimento, mas que são ali o meio que Deus encontra de, por meio de nós, levar ao outro essa água da misericórdia que vai saciar a sede, né? Hoje, até você falando, eu me lembrei, hoje eu meditava sobre isso, sobre a necessidade que nós, né, todos nós temos de nos encontrarmos verdadeiramente com esse amor, de experimentar esse amor de Deus que nos conhece, que nos olha profundamente, que nos perdoa e que vai além das nossas misérias, além da nossa pequenez, né? E que já venceu em nós a nossa limitação, já venceu aquilo que nos impede de amar, aquilo que nos impede de viver o plano de salvação dele para a nossa vida. Mas é necessário ter esse encontro real com o amor de Cristo, né? Esse encontro com esse amor que nos impele, que nos constrange, como fala São Paulo. E a espiritualidade de Santa Teresinha nos leva a isso, né? Ela que se reconheceu como uma alma pequena, mas que justamente nisso ela permitiu que o amor transbordasse nela, né? E ela se dizia como uma criança nos braços do Pai. E nesse reconhecimento mesmo dessa pequenez, Deus fez ali grandes coisas, Deus fez grandes maravilhas. E essa espiritualidade de Santa Teresinha faz parte do carisma de vocês, né? Sim. E fala um pouco para a gente assim, sobre essa espiritualidade de Santa Teresinha, como que isso molda o carisma de vocês. Ai, como é bom, né? Poder falar sobre Santa Teresinha. Muito. Celebramos Santa Teresinha sábado, né? Estamos no mês missionário. Poder falar desta mulher que, sem sair do convento, eita, fugiu aí. É a mãe, né, das missões, dos missionários. Então, Santa Teresinha e essa pequena via, né? Tudo aquilo que nós fizermos, as coisas mais simples, ser essa via para o céu, né? E a gente liga também com essa missão de restituir a dignidade dos filhos de Deus, levando em encontro pessoal com o amor do Pai, quando Santa Teresinha diz que os braços do Pai é o elevador que me levará. Eu sou tão pequena, sou tão incapaz, e os braços do Pai, esse elevador que me levará até o céu, né? Faz esse paralelo da nossa missão com essa palavra aí de Santa Teresinha. Então, eu acredito que Deus, ele sabe o pão do que ele nos fez, né? E eu costumo dizer na comunidade que, meu Deus, quando Nosso Senhor nos deu esse carisma, né, de imediato, para mim era uma loucura muito grande, né? Porque eu dizia, meu Deus, é algo muito grande, manifestar o amor de Deus, Senhor, né? Até que pedindo várias confirmações para Deus. E aí, quando o tempo vai passando, né? Passou um pouquinho do início até agora, você olha para a nossa história, para a nossa vida, para as situações que Deus nos apresenta, como o carisma que somos, né, no mundo, e percebe como é certeiro, né, o carisma. E eu digo assim, não é porque nós já somos manifestação do amor de Deus, mas é porque não teria outro jeito de nós sermos manifestação do amor de Deus se não nos fosse dado um carisma,
O carisma é via de salvação. Então, acredito que as pessoas que se encontrarão com o amor de Deus através do carisma do menino Jesus são pessoas que têm uma dificuldade muito grande de ser pequeno, têm uma dificuldade muito grande de se abaixar, né? Tem uma dificuldade muito grande de deixar Deus tomar a frente das suas vidas. E aí Deus nos deu esse carisma por isso, né? Que é para a gente ser salvo, precisar entrar nessa via do voltar atrás, do diminuir, do rebaixamento. Afinal de contas, nós vivemos num mundo onde todo mundo quer ser grande, onde todo mundo quer ser melhor, onde todo mundo quer ser mais do que os outros, né? Se fosse melhor para Deus, mais para Deus era bom, mas geralmente as pessoas querem ser melhor do que os outros, né? Quer ser mais do que o outro, nunca quer o último lugar, só quer o primeiro, né? Então, Santa Teresinha, ela veio nos ensinar isso daí, né? Seja o último, seja pequeno, né? E aí, o nosso mistério cristológico do Evangelho de São Lucas, capítulo 2, versículo 11, né, onde o anjo chega e diz: hoje nasceu para nós o Salvador, que é o Cristo Senhor. Então, é o Evangelho da noite de Natal mesmo, do nascimento, né? E é chamado a ser menino, né? A ser criança. Não é o menino Jesus aos 12 anos, né? É o menino Jesus bebê, o menino Jesus que precisa ser dependente, que precisa estar ali, né, pequeno, numa manjedoura, colocado num lugar onde seria colocada a comida dos animais, dos bois, no coxo, como a gente costuma dizer, num lugar pobre, sem nada a ser oferecido, mas que precisa ser cuidado, dependente totalmente de Deus, né? Então, é o chamado a ser pequeno mesmo, é ser chamado a ser dependente de Deus, a ser necessitado, a sair da autossuficiência e se abandonar, né? Então, tem tudo a ver com a pequena via de Santa Teresinha, né? E foi ela que nos escolheu, a gente escolhe o santo, né? Então, entre ela está os nossos baluartes, também São João Paulo II e Santa Giana Beneta Mola. Mas aí ela tem muito, né? Desse menino Jesus, dependente, pequeno, frágil, né? Que precisa de Deus em todos os aspectos, necessitado do cuidado de Deus, né? E do elevador, que é os braços do Pai, para chegar até o céu. Sim. Muitas vezes, nesse processo, assim, da gente se permitir ser essa criança nos braços do Pai, muitas vezes até a gente chegar nesse ponto de reconhecer isso, né? De reconhecer a beleza de ser pequeno, como a senhora falou, hoje nós somos criados, somos educados para sermos grandes em tudo, né? Em tudo, menos na santidade, menos na busca do céu, menos na virtude, né? E naquilo que diz respeito à vida sobrenatural. Mas quando a gente enxerga a beleza disso e o quanto é bom seguir a Deus, muitas vezes, para que a gente chegue a essa pequenez, ao reconhecimento de como é bom ser pequeno, ser como uma criança pequena nos braços do Pai, a gente passa ali por um caminho muitas vezes doloroso, né? O caminho ali que exige a humilhação, que exige a gente perceber mesmo as nossas limitações, as nossas misérias. Então, esse processo também da gente ser quebrado, da gente ser humilhado, é necessário para que nós possamos, enfim, sair do trono de Deus e permitir que Ele, de fato, seja o Senhor da nossa vida, né? E aí nos reconhecermos mesmo como filhos e filhos completamente dependentes do Pai e que, para que a gente consiga amar, como a gente estava falando, amar como Deus ama, como nós fomos criados para amar, só mesmo com a graça de Deus. E a gente precisa viver todo um processo até reconhecer isso, né? E aí isso entra também dentro da nossa expressão vocacional, né, Sandra? Assim, cada um no seu estado de vida, na vivência da vocação, ali dentro da instrução também, dentro da comunidade, né, dos superiores, da formação que vocês
cada uma na sua comunidade, né? Que eu recebo na comunidade, que vocês também vivem na comunidade de vocês. Como que é, assim, dentro da comunidade de vocês, esse discernimento vocacional, esse processo mesmo de condução das vocações ali? Aí você foi falando, foi bom você falar desse processo doloroso, nesse caminho doloroso para ser pequeno, para ser quebrado, né? Para ser formado, ser pequeno para ser santo, né? Foi tão bom Sim, você ter falado isso. E é bom lembrar, estou falando do processo vocacional, né? Então, geralmente nós começamos com um retiro vocacional na comunidade. É um retiro de final de semana, né? Aberto para todas as pessoas que quiserem fazer. E depois desse retiro, as pessoas que desejarem, elas começam a participar do Fiat, né? Que é esse grupo de um ano de formação, uma formação semanal, em torno de 2 horas, para descobrir, né, esse chamado de Deus e também a sua resposta no carisma, né? Se você se identifica com o carisma. Começamos geralmente o processo vocacional por aí, né? Então, hoje a comunidade, graças a Deus, Vida e Aliança, estamos aqui, a Casa Mãe na Estrada de Sapé, mas aí temos a missão em Itabaiana, também em Marcação, Baía da Traição, assim, as regiões vizinhas, cidades vizinhas. Nós somos muito chamados a missões, a cidades vizinhas, algumas bem próximas, né? Então, hoje a gente também já tem pessoas vocacionadas, temos postulantes em cidades vizinhas, que até então, para a gente era geralmente com as pessoas daqui da cidade mesmo. Aí a gente sabe que no tempo certo nosso Senhor vai conduzindo, né, a outros lugares, a sairmos daqui para outros lugares. Também somos uma comunidade que somos chamados casados, né, jovens, solteiros, celibatários e sacerdotes. Hoje nós temos 2 irmãos sacerdotes no caminho formativo conosco, né, Padre Emanuel e Padre Felipe, que são discípulos, são discípulos de agora, são discípulos de segundo ano, estão no primeiro ano de discipulado de segundo ano. Então, hoje é o que Deus nos leva, nos conduz nesse processo formativo, né? E o que é muito observado, né? Que é tão difícil, eu acho que eu acho que aqui é mais difícil que em todo lugar, talvez, eu sei, é entrar, né? Nesse caminho de pequenez. Eu digo, meu Deus, que povo autossuficiente, né? Quanta resistência, né, em perceber na vida, na formação da vida, né, deixar que a formação atinja as nossas vidas, nesse diminuir para que Cristo cresça, né, nesse processo de sair daquilo que eu mesmo comando e entrar, sair da autossuficiência e entrar no abandono, sair de mim mesmo, do meu umbigo e olhar para fora, encontrar o sentido todos os dias, no sair de mim e olhar para fora, e olhar para o outro, né? Hoje nós vemos que o mundo ele tem falado muito sobre olhar para si, né? O amor próprio, né? Entre aspas, e como se a solução de tudo estivesse em olhar para dentro de si, em fazer as coisas do meu jeito, do jeito que eu gosto, fazer a minha vontade, né? Ceder aos meus apetites. E a formação, ela nos conduz a esse sair de mim. Quanto mais eu sair de mim em busca do Cristo no outro, quanto mais eu sair de mim em busca de estar na missão, a serviço, é uma frase que a gente usa muito aqui, né? O missionário se alimenta de missão. E o Estatuto fala que a missão é um tratamento contínuo diante de todos os males que Deus nos curou e libertou. Então, é o sair de mim, é a missão, é estar a serviço de Jesus no outro, que vai me curar, vai me libertar, não vai deixar que eu caia novamente naquilo que Deus já vem transformando na minha vida, né? Nesse processo vocacional. Sim, e assim, dentro desse processo da saída de si ao encontro do outro, a gente passa também por um processo de amadurecimento humano, né?
porque nessa relação com o outro eu aprendo, eu vejo as minhas qualidades, eu vejo também as minhas limitações, o que eu posso ajudar, no que eu sou boa, no que eu já não, as minhas habilidades, né? Onde que eu não tenho habilidades. Às vezes a gente quer servir numa coisa específica porque a gente acha que a gente é bom, mas na verdade Deus nos deu um outro dom, né? Ou Deus nos tem um outro chamado ali de algo que a gente possa ainda desenvolver. E também vai forjando ali a nossa paciência, né? A nossa capacidade de ultrapassar as nossas limitações, que muitas vezes a vida comunitária, ela gera isso em nós também. A capacidade de olhar para nós, ver ali as nossas dificuldades e falar e ter que tomar uma decisão, né? Falar para si mesmo. Se eu quero viver o chamado de Deus na minha vida, é necessário que eu saia de mim, que eu ultrapasse aqui o meu sentimento, as minhas próprias vontades, para respeitar também a liberdade do outro, né? Para respeitar o espaço do outro, a manifestação também ali dos dons do outro. Enfim, a vida comunitária também nos forma. E eu acredito que esse amadurecimento humano e espiritual vão ali caminhando juntos, né? Vai nos Sim, ajudando a, de fato, ser quem Deus nos criou para ser, né? Vai nos ajudando ali a amar de fato. E aí a gente percebe que quando a gente se coloca ali, quando eu falo, né, quando a gente se coloca de lado, mas é no sentido assim, de ver que existe um outro que também precisa ser amado, né? Que Deus me ama, Deus me consola imensamente, mas porque Ele ama também o outro, porque Ele quer que esse amor passe por mim e alcance o outro, né? E quando a gente percebe isso, que amar servindo ao outro é amar a Cristo, a gente se liberta também um pouco desse egoísmo, que muitas vezes a gente está preso, né? E que prejudica ali a vivência comunitária. sim. É, esse processo, né, de amadurecimento que passa pelo sair de mim, né? Quando a gente diz assim, olhar para o outro, né? Para manifestar o amor de Deus. Cristo me ama para eu amar o outro, né? Às vezes o processo de amadurecimento, de crescimento, de santidade, ele demora muito porque nós mesmos a gente fica, né? Adiando esse abandono, essa entrega a Deus, né? De aceitar aquilo que Deus coloca para a minha vida através do outro, através da autoridade na comunidade, através da formação, através daquilo que é próprio da igreja, né, para que a gente se torne a imagem e semelhança de Cristo. Nós é que muitas vezes atrasamos esse processo porque nós somos muito resistentes a nos quebrar, a acreditar que aquela situação é uma oportunidade que Deus está me dando de eu ser santificada, purificada. Então, acredito que muita coisa ela paralisa na vida da gente por causa dessa dificuldade do diminuir, né? E de tomar o amor de Deus como Deus me ama para eu amar o outro. Nós somos, né? O ser humano ele é tão egoísta que Deus me ama e eu fico com esse amor todinho aqui, paralisado, né? Assim, como se fosse me vai descendo, me orgulhando. Às vezes, talvez até sem perceber, quero me tornar igual a Deus, né? E aí é o grande pecado onde tudo começou, de ser igual a Deus, né? Eu quero o amor de Deus para que Deus faça o que eu quero, para que Deus me dê o que eu quero, para que Deus faça as coisas do meu jeito. Nós atrasamos esse processo de purificação, de santificação, né? Do poder e da glória de Deus na nossa vida, porque nós não entendemos e não tomamos posse desse amor de Deus, que Deus me ama para que eu ame o outro. Porque o amor de Deus na minha vida, ele deve transbordar para a vida daquelas pessoas que Deus me dá a oportunidade de viver, né? O consagrado no mundo, né? Que são os irmãos da comunidade de aliança. Onde é que você está vivendo, né? A sua família, a sua casa,
no seu trabalho, nos seus estudos, nos seus relacionamentos, nas suas amizades. Deus me ama para que eu transborde desse amor aonde eu estiver inserida, e para que eu deixe rastros do amor de Deus. Então, muitas vezes, essa transformação na vida das pessoas, nos locais onde eu passo, onde nós passamos, ela não acontece porque a gente se enche do amor de Deus e paralisa, como se fossem outros deuses. Ou a gente acha que Deus está ao nosso serviço, né? Nós não tomamos posse desse amor de Deus, que deixa rastro na vida do irmão, que sai de si para servir o irmão, que muitas vezes precisa silenciar para ganhar o irmão, outras vezes precisa abrir a boca para salvar o irmão, né? Cada situação é uma situação. Então, esse processo de amadurecimento, através do carisma, muitas vezes, ele demora a acontecer porque nós ainda somos muito resistentes a deixar que Deus seja o centro da nossa vida e resistentes a entender que as situações que para a gente muitas vezes é dolorosa, é difícil, parece que o mundo está se acabando, na realidade é Deus me amando, é Deus usando daquela situação para me purificar, para me santificar, para me fazer mais dele, né? Para que eu saia de mim, para que eu manifeste o amor de Deus ao mundo, né? Então, a humanidade, nós ainda somos muito resistentes a deixar que Deus conduza a nossa vida. Nós até gostamos de rezar, até gostamos de ouvir pregações de formações, né? Mas daí para deixar que a oração, que a formação se torne carne na vida da gente, é um outro processo. Eu acredito que esse é o grande divisor de águas na nossa vida. É quando nós percebemos que as situações do nosso dia a dia, que às vezes não são boas, né? Na realidade, são oportunidades para sermos purificados, santificados, né? Porque só os puros entram no céu, né? Só os puros. Então, a nossa vida é um processo de purificação. Então, se nós resistirmos menos, aí sim, seremos imagem e semelhança de Deus e iremos manifestar o amor de Deus no mundo. Sim. Nós, muitas vezes, estamos presos em nós mesmos, né? E isso faz com que a gente não consiga ali enxergar que todas as coisas que nos acontecem, como a senhora falou, é esse lapidar de Deus, esse conduzir, que é também um amor que corrige. Então, muitas vezes, nós, né, que queremos ser amados, queremos também amar, mas estamos acostumados a um amor muito mais sentimental, no sentido de passar a mão na cabeça, ou, né, de ocultar um pouco ali a verdade para não magoar. E quando vem a poda, quando vem uma palavra mais dura, muitas vezes a gente tende a querer fugir. Não, então aqui não é o meu lugar, então não é isso que Deus quer para mim, porque a gente está ali na nossa imaturidade, tanto humana quanto espiritual, nós estamos esperando sempre um afago, um carinho, né, da parte de Deus, da parte das pessoas, mas ainda não temos esse olhar capaz de enxergar o amor de Deus, até mesmo nas humilhações, nos atritos, nas dificuldades do dia a dia. E como a senhora falou, isso nos impede de realmente passar para esse, né, assim, não sei se eu posso chamar dessa forma, mas por essa porta estreita, né, esse divisor de águas, que Deus nos atrai, nos conquista com esse amor, com esse primeiro encontro, como a gente chama, esse primeiro encontro ali que é muito bom, que é muito carinhoso, sentimental, mas chega um momento que ele vem de fato nos pedir para viver a verdade em nossa vida, né? E a verdade muitas vezes nos coloca em situações difíceis, nos coloca ali, realmente é uma decisão difícil, mas quem tem coragem de optar pela verdade
consegue passar aí por esse caminho estreito, né, junto com Cristo. Inclusive, hoje, na passagem da liturgia, uma parte que me chamou muita atenção, me faz lembrar da nossa partilha, onde São Paulo fala da verdade, né? Não, ele fala assim, que se eu não tivesse escolhido por seguir a Jesus Cristo, aí eu esqueci como que está escrito, mas ele fala assim, que por ele ter escolhido seguir a Jesus Cristo, então ele não faz mais a vontade dos homens, mas ele faz a vontade de Deus. E muitas vezes é necessário dar uma palavra ali que as pessoas não gostam, né, que as pessoas se afastam. Ele conversando ali dentro da comunidade dele, né, numa das cartas. Então, essa realidade a gente vive também na nossa vivência comunitária, né, de ser necessário viver a busca de fato da verdade e se deixar ser conduzido pela verdade, que é uma pessoa. Eu tenho uma professora que ela fala para a gente, uma vez ela me falou, né, em uma das nossas partilhas, que a verdade é uma pessoa, e como uma pessoa, ele gosta de se relacionar, ele gosta de se deixar ser encontrado. Então, quando nós buscamos a Cristo, que é a verdade, nós a encontramos, né? E aí ele exige também de nós uma correspondência, o nosso sim, né? Que é ali como o sim de Nossa Senhora que a gente falava. Sim. Você foi falando, né, da verdade, que é uma pessoa, né? Como ainda é difícil, né? Perceber que a verdade não é apenas uma palavra, mas é a palavra que se fez carne, né? É uma pessoa, e como pessoa gosta de se relacionar. E você foi falando, e eu fui lembrando do menino Jesus, lá na manjedoura. Então, eu acho que o carisma ele é muito atrativo, sabe? Porque as pessoas, elas ainda querem muito afago, né? E o menino Jesus, ele é dependente, mas o bebê, ele tem, as pessoas elas têm facilidade de colocar o bebê no braço, né? Então, a gente às vezes cai nessa situação aí, a primeira, né? A primeira impressão é a que fica. Então, o bebê ele é cuidado, né? As pessoas gostam de fazer afago no bebê, né? Beijar, passar a mão na cabeça. Então, às vezes, a gente fica nessa primeira impressão de que vai ser muito cuidado, né? E a gente tem um ego muito inflado. Mas Deus, né? Ele, no seu infinito amor, o menino Jesus, ele foi ali cuidado por Deus, né? Depois Nosso Senhor já disse para Herodes pegar o menino e levar, porque diz para José, né, para pegar o menino e sair dali com Maria, porque Herodes quer prender o menino. Então, ele vive sempre, né, não vive sempre na manjedoura, sendo colocado no braço e cuidado, né, mas a vida do menino Jesus é sempre se sair de si, lutando pela vida, né, depois lutando pelas coisas do seu pai. Então, a primeira impressão é que vai ficar só naquele mimimi, né, daquele dengo todo, daquele cuidado todo. Mas chega a hora que o menino Jesus, o pai diz, né? Agora vai. Chegou a hora da missão, né? Agora vai, né? Toma posse daquilo que eu te criei para ser, né? Agora vai. Dá a tua vida pelos teus irmãos, dá até o extremo. Vai para a cruz e doa a tua vida por inteiro, né? Então, a primeira impressão às vezes é que o menino Jesus é só eles cuidadozinho ali de ser colocado no braço embalado. Sim, Deus, o Pai, ele cuida da gente, né? Se nós somos pequenos, sair da nossa autossuficiência, nós vamos ser muito amados mesmo, né? Então, um bebê é fácil de ser colocado no braço. Gente grande, né? Tem mais dificuldade de ser colocado no braço, porque é grande. Já os pequenos têm mais facilidade, então é mais fácil de ser colocado no colo, de ser ninado, de ser amado. Nós temos essa graça, né? Dos que se fazem pequenos e serem amados dessa forma constrangedora. Nós somos um povo muito amado por Deus. Mas também chega a hora que o Pai, né, diz: chegou a hora, tua hora chegou. E aí o Pai envia para a missão, né? E a missão é a cruz, é se dar ao extremo, é amar ao extremo, né? E é se dar na cruz até o fim,
né, até o fim. Então, falava também daqueles que têm coragem, né? De se deixar ser pequeno, ser podado, ser formado, daqueles também que têm coragem de sair de si e abraçar a missão, daqueles que têm coragem de dizer assim, eu uso uma expressão que é muito usada aqui no Nordeste, né? O sangue dá no meio da candela, mas não desiste, né? E eu ainda completo dizendo assim, eu vou morrer tentando. Se um dia for colocar uma frase na minha lápide, coloca assim, aquela que morreu tentando. Então, de não desistir nunca, de não desistir nunca, né? Mas essa coragem, ela não é nossa. Nós não temos essa coragem. Essa coragem vem da força do amor de Deus, né? O amor de Deus Sim, que é mais forte do que a morte, o amor de Deus que é mais forte do que meus medos, o amor de Deus que é mais forte do que o meu egoísmo, o amor de Deus que me constrange, né? O amor de Deus que me impele, o amor de Deus que diz vai, né? O amor de Deus que não me deixa ficar parada, né? Santa Teresinha dizia, uma alma inflamada pelo amor de Deus, ela não consegue ficar parada. E eu estava observando essa semana, a Santa Teresinha dizia que no céu ela ia continuar a missão dela, que ela ia ficar parada. Meu Deus do céu, essa mulher, nem no céu ela quer parar, nem lá ela né? quer descansar. Nem lá ela quer descansar. Mas que também isso não pode ser confundido com ativismo, né? Mas a gente Sim, precisa receber esse amor de Deus, né? Contemplar esse amor de Deus, ter cuidado, né? Nós temos esse privilégio, né? Dos que se deixam ser pequenos, ser amados, ser cuidados, mas também do amor de Deus que nos impele e diz vai, né? O mundo precisa de nós, né? Daqueles que têm o amor de Deus, daqueles que já tiveram experiência com o amor de Deus. O mundo precisa da manifestação do amor de Deus. sim. E a gente vê isso na nossa sociedade como um todo, né? Como que estão as coisas, as pessoas ali, muitas doenças psicológicas como depressão, ansiedade, tentativas de suicídio. Claro que existem ali realmente a patologia, mas falta também testemunhas desse amor que dá a vida, né? Desse amor que é constante, desse amor que é fiel, que leva a tudo dar, a não desistir, né? Como a senhora falou, quero morrer tentando. Então, essa coragem, essa firmeza, né? Essa estabilidade ali de dar a vida na cruz, de dar a vida ali todos os dias, amando e perseverando, é algo que nos falta mesmo testemunhas hoje, né? Assim, palpáveis mesmo no nosso dia a dia. E isso leva a falta de exemplos, leva a falta de esperança também. Porque só esse amor que dá a vida, que é o amor de Cristo por nós, que é forte o suficiente para fazer com que a gente também tenha coragem de dar a nossa vida. Né? Então, o viver o mistério da cruz está enraizado ali nesse amor que vence a morte, né? Como a senhora falou. O amor que é mais forte do que a morte. Então, só o amor é capaz de nos fazer, de fato, estar ali com ele, né? Consolá-lo e permanecer de pé aos pés da cruz. E sempre com a Virgem Maria, né? Ela que nos gera no ventre dela, como gerou o menino Jesus, o Cristo, e caminha conosco, e aos pés da cruz ela está ali também. E é com ela que aqueles que permaneceram, São João, Santa Maria Madalena, com ela eles permaneceram. Então, a vivência desse mistério do amor de Deus precisa ser gestado ali também, nessa intimidade com a Virgem Maria, né? Eu imagino que no carisma de vocês, vocês devem ter essa intimidade com ela. Essa mãe, né? Essa mãe que nos gera no seu ventre e que cuida de nós, como cuidou do menino Jesus, né? E que nos ensina a gerar a vocação para o mundo, né? É assim que nós tratamos com Nossa Senhora, né? Também esse reconhecimento de que precisamos de cuidado da mãe, né? Os autossuficientes, eles não precisam do cuidado da mãe, né? Os autossuficientes, eles não conseguem ter intimidade com a mãe, né? Meu Deus, estar no ventre, né? Voltar, lembra
quando Jesus disse: eu preciso voltar, né, para nascer de novo. Então, nós precisamos todos os dias ter esse encontro com Nossa Senhora, né, através da oração do terço. Não rezar para Nossa Senhora, mas rezar com Nossa Senhora. Às vezes, quando eu vejo as pessoas que estão muito ríspidas, né? De estar precisando rezar mais com Nossa Senhora. Se estiver rezando o texto, reze o rosário. Ou talvez não esteja nem rezando o texto. Porque é na oração do texto que nós voltamos ali no ventre da mãe, somos gestados, somos cuidados por ela. E é também ali, ela também nos impele a missão. Essa mulher plena do Espírito, essa mulher plena do Espírito, ela também nos impele a missão. Porque ela nos ensina a gerar a vocação, né, o carisma de Jesus para o mundo. E aí você também falava, né, sobre os males, né, das doenças psicológicas, que hoje mais do que nunca. E antes a gente via as pessoas mais adultas, né, pessoas cansadas, a gente chamava que as pessoas estavam com estafa, né? Era do fulano de tal tá com uma crise de nervo, tá estafado. A gente sempre via isso, as pessoas mais adultas, que já trabalharam muito, que tinham muitas responsabilidades, e hoje nós nos deparamos com pessoas muito jovens, né? Com sintomas de ansiedade, né? Com sintomas de depressão. E se você não tiver a sensibilidade, você vai olhar e vai dizer assim: meu Deus, essa pessoa nada precisa por quê? Né? O que é que essa pessoa tem tanto para fazer na vida? Se a gente for insensível, né, e não se colocar no lugar do outro, a gente vai pensar dessa forma. Mas é justamente essa busca desenfreada de estar no trono, do egoísmo, de fazer o que eu quero, de fazer sempre o que eu gosto, né? Foi se perdendo o hábito é, de não ceder e fazer tudo aquilo que eu acho bom, que é cômodo, né? As gerações de hoje têm muita dificuldade de sair de si. Tem tudo muito pronto, a tecnologia foi trazendo também isso, foi trazendo tudo muito na mão, muito pronto, né? Também foi motivando a esse voltar totalmente para si. Eu acredito que esse período o mais forte da pandemia, né, as pessoas isoladas dentro de casa, muitas vezes nas redes sociais, trancada no quarto, então eu acho que motivou ainda mais o olhar para si, né, o parar nos seus próprios problemas, né, e a cura, né, está em justamente sair de si. E eu lembro também de Santa Teresinha, né, que Santa Teresinha, falando nos dias de hoje, a gente pode dizer que Santa Teresinha teve depressão, né? Claro que para o tempo dela não se chegou a dizer que era uma doença, mas Santa Teresinha viveu angústia, Santa Teresinha quis se isolar, Santa Teresinha sentiu tristeza, né? Ela muito cedo perdeu a mãe, depois a irmã foi para o convento, que ficou com que a segunda mãe dela. Então, Santa Teresinha sentiu solidão. Santa Teresinha também foi tentada a olhar para si, a parar na sua própria dor, no seu sofrimento. Mas ela encontrou o sentido quando ela quis dar a vida. Então, diante de tantos males, né, que nos deparamos hoje, claro, muitas pessoas são problemas patológicos mesmo, né? Pessoas que trazem em si traumas, situações que deixaram essas marcas. Mas a cura está em sair de si. Santa Teresinha é essa jovem, né? Que muito jovem teve esses sintomas aí, né? Como a gente chama hoje, de depressão, de tristeza, de angústia. Mas também muito jovem, ela permitiu que esse amor de Deus tão grande tirasse ela da sua própria dor e levasse a servir, a sair de si, né? A amar o outro, a amar o Jesus no outro, né? E deixar que o amor de Deus ele transforme essas situações. Mas a cura nunca vai estar em eu me fechar em mim mesma, né? Em me fechar no meu autocuidado, no meu amor próprio, não. O sentido da vida está em me dar, né? Há mais alegria em dar do que receber. E a cura, né, e a libertação vai sempre passar por sair da minha dor, tirar os olhos, né, daquilo que é mais cômodo, que é mais fácil, né, me levantar, me pôr de pé. E isso só é possível com a graça de Deus. Sem a graça de Deus, não se sai de um quadro depressivo, não se sai de um quadro de ansiedade, não se sai de si mesmo em busca do outro. Né? Só a graça de Deus
tomar posse do grande amor de Deus. A graça de Deus é que me põe de pé, para entender e viver, que é dando a vida que eu receberei 100 vezes mais na outra vida e já aqui nesta vida também. Amém. Muito bom. O pessoal aqui nos comentários estão aqui gostando da nossa partilha, falando de escutar a Sandra é um consolo ao coração. É mesmo, Elias. Não é normal o quanto Deus fala para nossas vidas através dessa mulher. O pessoal veio em peso aqui para a gente. Os testemunhos, muito obrigada, Senhor, pela vida da Sandra, nossa fundadora. Muito bom, Sandra. Sou vocacionada de Aracaju. Foi a Cláudia quem falou. Uhum. Que Olá, maravilha, Cláudia. quero ser santa no meu processo vocacional. Amém, que Deus nos faça santos. Sandra, então, nós já partilhamos bastante, né? Quando a partilha é boa, o tempo passa rápido. Muito bom. Sandra, a gente sempre finaliza, você esteve aqui com a gente semana passada, né? Falando aqui com a gente, e a gente sempre finaliza perguntando sobre a gota de fidelidade. Então, essa semana, qual a sua gota de fidelidade para Deus? A gota de fidelidade, né? Mês de outubro, Santa Teresinha e tantos outros santos, né? Mês missionário, mês onde nós precisamos, mais do que nunca, olhar para o alto, fixar os nossos olhos na vontade de Deus, fazer opções, né, que levem o nosso país a continuar sendo este lugar da manifestação do amor de Deus, da manifestação da evangelização, da manifestação do ser igreja. Deus nos confia muito, né? E as gotas que eu quero partilhar hoje é sair de mim, sair de si. Para quem vive grandes combates, dificuldades de discernimentos, dificuldade de optar pela verdade de Deus, que é uma pessoa, é o próprio Cristo. As gotas é sair de mim, olhar para os outros, para a necessidade dos outros. Todas as vezes que a humanidade olha para si, ela põe tudo a perder. E ela tira Cristo do centro. Cristo vai estar sempre no centro das nossas vidas, né? Do mundo, do nosso país, quando nós tirarmos os nossos olhos de nós mesmos e olharmos para os outros. O mundo tem sede do amor de Deus. E nós não podemos ser privados de manifestar o amor de Deus no mundo. Amém. Que Deus nos dê a graça de sairmos de nós mesmos, do nosso egoísmo, para amá-lo no outro, né? Para ter no outro esse encontro com o amor de Cristo. Sandra, muito obrigada mesmo por essa partilha, por estar aqui conosco mais uma vez, com tantas palavras de sabedoria. Você foi com certeza hoje instrumento do Espírito Santo para nós. E que Deus continue abençoando a comunidade de vocês, a sua vida, o seu chamado, dando fidelidade, dando coragem, firmeza, para que você e a sua comunidade sejam luz no mundo e sejam mesmo essa presença do amor de Deus, que levam outros a ter o encontro com o amor de Cristo, que nos impele, que nos constrange e que nos dá coragem para dar a nossa vida, amando e amando muito. Obrigada mesmo. Muito obrigada também, Natália, né? Os irmãos que estiveram conosco mais uma vez. Foi muito bom estar com vocês, né? Partilhar mesmo, que bom. Pela oportunidade de nos aproximarmos através, né, do podcast. E os grandes presentes que Deus nos dá, né, são os irmãos. Que Deus nos conceda a graça de nos encontrarmos mais vezes e nos encontrarmos pessoalmente, né? Que Deus nos Amém. abençoe. Que Deus Muito nos bom, faça sim. fiéis, né? Que sejamos santos. O mundo precisa de santos. Amém, assim espero. Então vamos fazer então a nossa oração da Escola de Fidelidade.
Você pode começar aí no primeiro parágrafo. Deixa eu só abrir aqui. Só um minuto. Pai misericordioso, Deus Todo-Poderoso, tu que és a fonte da luz e da ciência, concede-me um coração ardente, fiel e sedento da sua vontade, para conhecer suas obras e escutar o teu chamado à perfeição. Jesus crucificado, servo sofredor e filho de Deus, quero permanecer aos pés da tua cruz, ao lado da Santíssima Maria, sua mãe e nossa, e diante de suas dores, cultivar um amor filial a Deus e a perseverar na vivência da sua palavra. Espírito Santo de Deus, fiel consolador dos aflitos, derramai seus dons durante minha caminhada evangélica e fortaleça minha decisão de prosseguir com coragem ao encontro dos sofredores e pequenos, anunciando o evangelho com alegria. Ó Santíssima e Indivisível Trindade, que é essencialmente dom de si, é amor na sua realidade original e infinita. Fortaleça-nos a testemunhar e viver a comunhão à sua imagem e semelhança. Nossa Senhora das Dores, rogai por nós. São Tomás de Aquino, rogai por nós. São João, apóstolo e evangelista, rogai pela comunidade católica Fidelidade da Cruz, por todos da Escola de Fidelidade e pelo mundo inteiro. Amém. Quero agradecer a todos que nos acompanharam hoje. Semana que vem, na próxima segunda-feira, estaremos aqui novamente com mais um convidado e esperamos todos vocês aqui conosco. Obrigada, Sandra, mais uma vez. Uma boa noite. Fiquem com Deus. Amém. Tchau, tchau. Tchau.